Glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, livro de 2 Tessalonicenses, antes de Timóteo, um livro antes de Timóteo, capítulo de número 3, glória a Deus. Tem uma palavra abençoada para nós. Aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Deus abençoe a todos os irmãos que venceu o frio para estar aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Vamos aguardar uns minutos, alguns ainda estão procurando. Isso aí, o importante é encontrar, vamos com calma. Vai em Timóteo, que é mais fácil, volta uma página, 2 Tessalonicenses. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falava pronto, vai na hora de abrir a palavra, para mim era uma coisa doída, que eu não achava de jeito nenhum. Até um irmão encostado do meu lado, eu falava, mas aquele incircunciso, toda vez que eu vejo, ele vem do meu lado. Aí eu falei, eu vou memorizar esse negócio, fiquei até memorizar. Amém? Todos encontraram? Eu quero ler um verso, depois nós lemos o texto. Amém? Verso de número 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Eu te convido a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos reunidos, Senhor, no teu nome, para te glorificar e te exaltar. Espírito Santo de Deus, convidamos o Senhor para nos ensinar, Senhor, exortar, para dar direção, para nos mostrar o caminho, Senhor, que é concernente à tua vontade. Fala conosco de maneira clara, simples, objetiva, para a glória do teu nome, e tira todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, 2 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3 diz assim: No demais, irmãos, rogai por nós, para que pela palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu pão próprio, como seu próprio pão,
E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer às nossas palavras, por esta carta notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Toda a vida não tenhais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudações da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Palavra maravilhosa, tranquila, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, um fato dentro da igreja que ecoa até os dias de hoje, e não é diferente. Nesse texto nós temos aqui no demais irmãos, rogai por nós, para que a palavra do nosso Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. O verso 2, é para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Paulo ele fala sobre a liberdade da palavra do Senhor dentro das igrejas. O porquê dentro da igreja? Não é fora, é dentro. Porque às vezes nos deparamos com pessoas dentro da igreja que eu não sei o que está fazendo dentro da igreja. Vamos mais devagar. Estou indo rápido demais hoje, né? Pastor, o que você quer dizer? Paulo adverte a pessoas que vêm e querem estar no meio cristão, mas não aceitam. Já viu pessoas que ele entra na igreja, ele quer pertencer àquele meio, ele quer propagar aquela fé, mas ele é contra tudo que acontece? Tem esse tipo de gente? E tem, todo mundo fez assim. Jesus, a Bíblia adverte esses tais, e nós devemos conhecê-los e saber o que devemos fazer com eles dentro da igreja, da mesma maneira que o Senhor adverte entre o joio e o trigo. Alguém está acordado, alguém está em oração, está vendo o joio, e o Senhor está dizendo, tira não, para não arrancar o triguinho. Porque tem gente que, se a gente tomar uma decisão, uma atitude, vão dizer é ruim. A gente tem que entender certas coisas. Então é isso que Paulo ele vem advertindo aqui no verso de número 2. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Homens dissolutos, desenfreados. Pessoas desenfreadas. Pessoas que não têm regra. Pessoas que não têm limite. Pessoas que quando você está conversando, você pode dar 10 conselhos e não vai pegar nenhum. Você pode dar direção, mas vai andar igual caranguejo. Vai para frente, filho, anda de lado. Vem, filho, anda para trás. Mas ele nunca pega o caminho certo. Aí sabe o que que faz? Já pescou caranguejo já, né, pastor? Como que pega eles? E a mão na calça. A mão pega ele por cima, ele fica com as perninhas assim. Tem que tirar todo o movimento dele. Ainda assim é perigoso, ele dá uma... Pegar pelo casco. Pelo casco? Tem que pegar pelo casco, bichinho. Por que pelo casco? Porque se você der a oportunidade, ele vai te grampear e vai doer. Dói, né, pastor? Dói. Irmãos, o que eu quero dizer? A pessoa que ela anda desenfreada, quantas vezes você já olhou para alguém, quis o bem da pessoa, e você vê que a pessoa está fazendo algo errado, e você diz, fulano, não faça isso. Às vezes você chega e você faz, olha, para de fazer isso, isso é errado. Você sabe que isso não está certo. E o que a pessoa continua fazendo? Errado. Você tem consciência que aquilo não é certo, que o meio que você está, não é bom você fazer aquilo. Você sabe que aquela atitude ela pode te envergonhar, pode te trazer consequências, problemas lá na frente, mas ainda assim é desenfreado.
Vou dar um exemplo de um irmão aqui que chegou na frente do meu trabalho com um carro. O carro está sem freio de mão. E eu falei, irmão, uma descida dessa. Você puxou o freio de mão? Eu sabia que não tinha. Ele disse, não, eu puxei, mas não tem. Falei, como que o carro está parado, engatado? Falei, se esse carro desengatar e descer, você sabe o prejuízo que você vai ter? Vá lá, irmão, manobra o carro, põe na guia. Ele foi lá, catou o carro. Depois de meia hora, que ele olhou, vou, não vou, aí eu incentivei, vai. Eu tenho um jeitinho bom para isso. Ele foi. Aí deixou em cima da calçada do irmão, eu falei 6 por meia dúzia para você, né? Esterça, encosta na guia, para não correr o perigo. Às vezes a gente está falando e a pessoa não está querendo entender o que você está falando. Tem coisas que nós temos hábitos na vida, mas existem hábitos em nossa vida que trazem consequências ruins. Existem maneiras de falar que podem trazer mal interpretação. Às vezes nós aconselhamos alguém a mudar em alguma área e a pessoa acha que nós somos intolerantes. É que quando nós passamos a ter conhecimento de como se comportar e começamos a transmitir isso para as pessoas, parece no começo que é difícil. Parece no começo que a gente está proibido de fazer o que quer. E é bem por aí. Existe uma proibição quando nós servimos a Jesus. Vamos lá, o que nós somos proibidos? Mentir. É proibido mentir. Sabe o que é proibido? Não pode de jeito nenhum. É que nós temos um Senhor que é misericordioso. Imagine se cada mentira nós tivéssemos uma parte do corpo amputado. Eita glória. Mas tinha que ser de pedacinho, não pode arrancar o dedo inteiro. Porque quando arrancar um dedo inteiro, nós sabemos que é muito mentiroso. Não é assim? Paulo está tratando um assunto dentro da igreja. Paulo está tratando um assunto de quem é da igreja. Às vezes as pessoas pegam temas bíblicos e jogam para o mundo. Tudo é quem está lá fora e esquece de falar de quem está dentro. É porque não é da igreja, é porque é ímpio, é porque é isso, é porque é aquilo. Mas trata os assuntos da igreja. Trata aqueles que estão dentro da igreja. Porque quando a igreja anda certo, quem entra na igreja vai andar certo. Agora, quando a igreja começa a caminhar errado, quem entra na igreja vai andar errado. O exemplo de dentro da igreja somos nós. A palavra de correção é para quem está dentro, para quando ele sair para fora, ele ser exemplo de pessoa certa, honesta. Agora, duro é quando o crente está dentro da igreja, ouvindo a palavra, sendo aconselhado, tendo direção da palavra do Senhor, ainda assim ele é dissoluto, ele é desenfreado. Deu para entender? Amém. Ele quer fazer do jeito dele, mas está no meio do povo errado então. Irmãos, essa tarde eu conversei com um jovem, e eu conversando com ele, tudo tal, e aí nós entramos, a esposa dele chegou, entramos num assunto de religião. Aí ele falou assim, se eu te falar minha religião, você não vai acreditar. Ela falou macarrão, bem baixinho, falou, macarrão. Eu falei, o quê? Eu falei, do macarrão. Eu falei, você é do quê? Eu não entendi, ela se entendeu. É macarrão, não sei do que, não sei do que. Eu falei, é um extraterrestre? Aí ele olhou para mim assim, eu falei assim, não, porque às vezes parece que nós é do mundo de Nárnia, né? Eu falei, se preocupa não, se eu te contar as coisas que eu faço, você também vai achar que eu sou fora da casinha. Ele acredita numa nave, num cara que chama macarrão, não sei do que, não sei do que. E que é viver, morrer, e depois que morrer vai para um lugar que vai beber muita cerveja. Aí eu falei, isso é igual aqueles caras lá, né, que morre, tem 10 mulheres. Ele falou, não, onde nós vai ter um monte. Eu olhei para a mulher dele e falei, você escutou o que ele falou, né? Eu falei, está esperando morrer para ter um monte de mulher lá para onde ele vai. Aí ela olhou e falou, que conversa é essa? Isso você não tinha me contado. E vai daqui, vai de lá, e você? Eu não vou falar o nome da religião que ela era, mas ela saiu. Ela fez de tudo, ela era tipo uma escoteira, uma líder de uma escoteira lá. Sabe por que ela saiu da igreja? Porque na igreja deles, é uma doutrina quase parecida, não pode pintar o cabelo.
E ela pintou metade do cabelo de loiro. Aí os anciãos da igreja caiu matando em cima dela e ela começou a questionar. Ela falou: sabe por que eu saí? Porque eu não tinha resposta para minhas perguntas. E uma das minhas perguntas é: por que eu não posso pintar de loira e aquela velhinha do cabelo branco pinta de preto e ninguém fala nada? Eu falei: eu não acredito que você perguntou isso dentro da igreja. Ela falou: eu perguntei não só isso, mas um monte de coisa que eles pregam, falam que não pode, mas eles fazem. A pessoa dissoluta dentro daquela religião, e a pessoa cega guiando aquele povo, porque tapa o sol com a peneira. Ele falou: sabe outra coisa que me fez desistir de estar lá e ficar aqui fora? O quê? Porque o meu pai traiu minha mãe várias vezes, e quando todo mundo descobriu e houve o divórcio, a igreja apoiou meu pai. Líderes desenfreados. Está entendendo a importância da igreja corrigir dentro da igreja os erros que estão nela? Quando falamos igreja, a impressão que dá que é um povo santo. Igreja é um lugar onde as pessoas saem do mundo com defeito, com problema, com costume, cheio de erros, cheio de pensamentos errados. Vem aqui dentro, precisa ser consertado. Mas quando ele chega aqui dentro, ele precisa ouvir a verdade. Agora, quem vai falar? Quem vai ter coragem de olhar para o irmão, para a irmã e ver a cara feia? Porque muitas das vezes, quando nós estamos pregando, tem alguém que fecha a cara. Irmão, eu gosto quando fecha a cara. Sabe por quê? Porque eu olho daqueles que falam: está tendo efeito. Já começou. É igual quando você vai tomar injeção. Quando você chega, o médico fala: uma bezetacil, tudo bem, não dá nada, tranquilo. O problema é quando você vê ele pegar e... ai, chega já na espinha. Você sabe que vai travar a perna, vai ficar duro o negócio. É ou não é? Aí quando vai assim, vai que a injeção só é pro lado e puxa. A última vez a mulher errou 3 vezes. Eu falei: filha, a última vez você está me massacrando aqui, você está judiando de mim. Não é assim? É, irmão, quem tem medo de bezetacil aqui? Quem toma ela rindo? Ninguém. Misericórdia, irmão. Não sei quem que inventou aquilo lá. Mas é isso que o evangelho trata. Você perde pessoas dentro da igreja. A igreja, ela tem que fazer escolhas. Quando eu digo a escolha, ela vem de nós. Nós temos que ter dentro da gente a consciência, irmãos. Eu não concordo, eu não quero, eu vou embora. Pastor, o que você está dizendo? A verdade. Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, quem pode suportar esse duro discurso? Pedro, você quer ir embora com eles? Vai embora. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você não é obrigado a ficar, Pedro. Porque Jesus também não é obrigado a tolerar. Eu conversei com aquele casal numa boa. Ele falando do Deus dele do macarrão. Aí eu pensando, falei: Jesus, o coração começou a bater forte, começou a dar uma tremedeira. Eu falei: Jesus, vou falar o que para esse povo? Aí veio um negócio na minha cabeça. Eu falei assim: olha, vamos falar de Gasparzinho. Irmãos. Ah, mas você tem que falar da Bíblia. Não adianta você falar de uma coisa que as pessoas não leem e não entendem. Você tem que falar de Deus de uma maneira que as pessoas compreendam o que você está falando. Jesus falava dessa maneira em parábolas. Tudo leva a Cristo. Agora, como que você começa a falar de Cristo? A questão é que a sabedoria não está em decorar. A sabedoria está em saber levar a pessoa o que ela precisa ouvir. Tem muita gente que, se você lê o texto, ele não entende. Algumas pessoas olham e falam: por que você fala assim coisas do dia a dia? Porque tem muita gente que não lê. Não é porque não quer, porque tem muita gente que vem chegando e não tem o hábito da leitura. Então não vai compreender. Se eu citar 10 textos, não vai perder o raciocínio. Mas se eu falar da dor que o teu filho sentiu, você vai entender o que Jesus está dizendo. Então nós devemos
usar argumentos que as pessoas conheçam. Agora, quando se trata da igreja, irmãos, nós sabemos aquilo que nós não podemos fazer. Pode roubar? Não pode. Pode mentir? Não pode. É proibido para nós. É proibido. Eu quero estar em Cristo, eu tenho que ser diferente. Então não adianta a gente querer estar numa igreja e falar, eu vou fazer o que eu quero. Não vai, filho. Não vai. Pergunta assim, mas pode tentar? Pode. Tentar você pode. Mas pode fazer? Não. Mas pode tentar? Pode. Qual é a diferença de tentar e fazer? Não, é que você vai tentando, na hora que eu descobrir eu te freio. Mas e se você quiser me frear e eu não quiser? A porta está aberta. Como que é, irmão? O irmão fez assim, é passarinho isso aqui? Mas não pode, pastor, tem que tratar a ferida. Exatamente. Eu já pensei várias vezes em parar e eu olho para trás e falo, mas vou voltar para a mesma vida. Não tem nada de engraçado lá. O que eu vou fazer lá? Lá só dava errado. Era só sofrimento. Ninguém chamava eu para nada. Hoje os irmãos chamam para jantar, para comer churrasco. Irmãos, a gente tem que parar e refletir algumas coisas na vida. A gente tem que entender da onde a gente saiu, o que a gente estava vivendo e o que nós estamos vivendo agora. Como está a nossa vida não é um problema que vai fazer a gente desistir, vai fazer a gente parar. Não é uma situação com alguém dentro da igreja, porque alguém pode estar desenfreado e pode estar querendo empurrar você barranco abaixo. Às vezes a atitude de alguém está desanimando você. Às vezes alguém está tendo uma atitude que você olha e fala, olha, é errado, é isso, é aquilo, mas qual é a tua atitude? Isso é um dos pontos que nós temos que tratar dentro da igreja. Qual é a nossa atitude quando alguém está errando? Imagina quantos de vocês eu já vi errar. E nem por isso eu mudei de atitude porque alguém estava errando. Agora eu vejo andar certo, eu vejo se esforçar, eu vejo orar, eu vejo buscar, mas um dia estava querendo andar errado. Alguém tem que manter a postura, somos nós. Alguém tem que se manter de pé quando alguém está, ou quando alguém chega e quer andar da maneira dele. Alguns irmãos dizem assim, não conhece o pastor, vai reconhecer. Estamos construindo a igreja lá e todo mundo olha e fala que lá é o cantinho do pastor. Esses dias pegaram um frango, chegaram de manhã e falaram aqui, ó, nós indo conversar com o pastor com as perninhas assim. Ó. Irmãos, tem um efeito extraordinário quando eu vou conversar no particular com alguém. É estranho, ele chora. É estranho, irmão. Eu só seguro a Bíblia na mão. E eu sou calmo. Muito calmo, irmãos. Moral da história, o que está acontecendo dentro das igrejas? O que está desmotivando as pessoas? Se chegar uma pessoa e precisar ser transformado, não precisa a gente bater na pessoa, mas se nós dermos exemplo de conduta, de como receber, quantos vieram para a igreja por causa de um abraço ficaram? Quantos entraram com problema e tiveram seus problemas resolvidos porque olhou para o outro e falou, rapaz, se eu soubesse que você estava nessa situação, eu falei, eu estou bem. Quando ele olha, vê o outro louvando com a vida destruída, arrebentada, ele fala assim, nossa, eu estou reclamando do quê? Se nós nos colocarmos como exemplo para os outros, eles vão ter força para enfrentar os próprios problemas, porque verdadeiramente olharão para Deus. Agora, se nós estivermos dentro da igreja e nós não nos esforçarmos e nós não tivermos uma atitude diferente, como vão olhar para a gente? Eu vou dar um exemplo claro. Dentro da nossa família, como vê a gente? Na minha família eu sou visto assim, ele é o chato, é o intolerante. Deu glória a Deus. Aí as pessoas falam assim, por quê? Porque não é o adúltero, não é o mentiroso.
Outrora era o sem vergonha, o descarado, agora é o intolerante. Por quê? Tudo para ele é pecado. Não pode mentir. Está vendo como que muda? Irmãos, a gente sempre vai ter divisões de pensamentos. Mas na igreja tem que ser um pensamento. Não somos perfeitos. É um monte de gente imperfeita, junto, tentando se dar bem. Mas se nós olharmos para Cristo, da mesma maneira, nos esforçarmos da mesma maneira, seremos iguais. Então é notório que nós devemos ter uma atitude diferente com quem está dentro e com quem está chegando. Há momentos que aqueles que vão se enfraquecendo na fé começam a escorregar, parece sabonete, né? Tá, aqui você pega. Mas quando só tem aquele sabonete, quem que deixa perder? Ninguém. A gente tem que aprender, irmãos, a olhar para a situação com outros olhos. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você viu alguém errar e você olhou para aquela situação e disse: ninguém está vendo? Ninguém está falando, pastor não vai fazer nada com isso? Está vendo não? E se eu disser para você que Deus mostra tudo e diz: te aquieta? E se eu te disser que o Senhor, Ele revela, mas Ele diz: não é a hora? E você é obrigado a ficar quieto. Você já viu o efeito raiz? Eu vou te explicar o que é o efeito raiz. Quando olhamos para o defeito de um e queremos arrancar o defeito, e a gente pega aquele fio de raiz e a gente puxa, o que vem junto? Outra. Uma está interligada na outra. Moral da história: quando se vai puxar um algo, tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode matar a árvore inteira. Por isso que na parábola do joio e do trigo é necessário deixar o joio. Se você puxar a raiz do joio e estiver entrelaçada com o trigo, você mata o trigo. Então é necessário deixar ambos crescer junto, porque vai chegar o tempo da visitação, o tempo de dar o fruto, o tempo onde o Senhor vem e vai requerer. E quando Ele vier para requerer, o que nos resta é como nós andamos, o que nós fizemos, porque a Bíblia diz que nós daremos conta das nossas obras aqui, receberemos segundo as nossas obras. Não adianta eu olhar, irmão, pode estar entrelaçado comigo, mas na hora que ele chegar, ele separa, sem matar. Mas certo é que alguém vai morrer. Haverá uma separação entre aquilo que é certo e o que é errado. E certo é que Deus, Ele é maravilhoso, e o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. E no tempo certo Ele honra aquele que anda certo. Aprenda isso: Deus honra. E como Deus nos honra? Sobrenaturalmente. Deus, Ele honra. Eu não vi um até hoje que andou errado que não pagou um preço. Todos que andam errado, mais cedo ou mais tarde, vai pagar o preço. A Bíblia diz que o pecado, quando ele não vem à tona, ele demora, mas ele vai vir. Ele vem. É igual a mentira. Quem nunca mentiu? Quem nunca ficou com a consciência pesada? Sabe qual é o problema do mentiroso perto do verdadeiro? Que o verdadeiro, ele sempre será uma pessoa desbocada. No sentido de que ele tem facilidade de falar as coisas. Aí a gente sempre vai encontrar alguém constrangido com a verdade. Porque a verdade constrange. Quando nós estamos limpos e chega alguém e a roupa está suja, a pessoa sente o quê? Sente ou não sente? Quem já trabalhando, não digo sujo de sujeira, mas
trabalhando, está com a roupa ali, não apropriada para ele. Não vou entrar não. Por que você não quer entrar? Não tô. Agora imagina a alma da pessoa no pecado. Não vou não, porque eu estou tudo sujo. Não precisa de ninguém tocar a tua consciência. Você mesmo vê a sujeira que você tem. Você mesmo vê os erros que você tem. E não adianta a gente pegar um tapete e enfiar por debaixo dele. Sabe qual é o problema de colocar as coisas debaixo do tapete? Lá vem alguém e tropeça. Mas o que é isso? Aí você dá uma olhadinha. Ei, rapaz, o que é isso? Aí a pessoa assim, não, levanta não. Ixi! Se for igual eu falo, não limparam. É igual um dia eu falei, não tem tapete. Quem pôs o tapete? A verdade, ela vem inocentemente. Ela aparece. É o trabalho dela. E o trabalho da mentira é tentar te enganar, mas é descoberto. Não existe mentira perfeita. Não existe mentira bem contada. Não existe. Sabe por quê? A primeira pessoa quando você mente que sabe é Deus. E a tua consciência já fica pesada. Ai, será que alguém vai descobrir? A questão é, o que nós vamos fazer? Que tipo de cristão nós vamos ser? Um cristão desenfreado? Que o Senhor orienta a gente não muda? Uma pessoa incapaz de aprender? Não se trata daquilo que nós queremos, mas o que nós devemos fazer. Nós temos direitos na presença do Senhor, mas também temos obrigações. Sabemos requerer da parte de Deus nossos direitos, me abençoa, abre as portas, me cura, transforma, faz a obra, mas quando o Senhor fala das nossas obrigações, a gente se finge de surdo. Qual é a obrigação de um cristão? Nada mais, nada menos, dar exemplo de alguém que serve a Jesus. E qual é o exemplo? Ele foi exemplo. Cristão não anda devendo, cristão não anda mentindo, cristão não anda no meio de prostituição, cristão não anda vendo pornografia. Cristão tem uma mente transformada, lavada, e se tem problemas, ele tem a capacidade de buscar ajuda para os seus problemas. Esse é o cristão. É a pessoa que todo dia ele se arrepende. O mal ele vem, mas ele tem a capacidade dentro de si, dada por Deus, de se arrepender e de buscar ajuda, de se humilhar para não ser destruído. Somos destruídos em nós mesmos quando não queremos ajuda. Deus ele oferece ajuda pela palavra sempre, mas quando chega na parte que nós devemos cumprir nossas obrigações, não queremos. É como um casamento, a mulher tem suas obrigações dentro do casamento, e o homem também tem suas obrigações. Agora, quando um não quer fazer o seu papel, não digo de parte sexual, eu digo de conduta de mulher e conduta de homem, de esposo, marido e mulher, tanto um quanto o outro. A mulher, quando ela olha para o marido e ele está dando mau exemplo como esposo, como que a mulher se sente? Destruída, ofendida, maltratada. Há uma raiva, uma vontade de ir embora, de largar tudo. Como que o homem se sente, na maioria das vezes, traído? É uma coisa que ninguém quer falar, porque alguém está deixando de fazer o seu papel. Mas quando há um problema dentro da casa, qual é o correto a fazer? Sentar na mesa e dizer, vamos conversar, vamos resolver a situação dentro de casa? Não dá para continuar assim. E tanto um lado quanto o outro tem que ter maturidade para enfrentar os problemas e descobrir a solução. Quando senta dois cristãos para resolver os seus problemas dentro de casa, a primeira pessoa que está ali é o Espírito Santo para ajudar. Irmãos, devemos entender algumas coisas e deixar a palavra de Deus guiar a gente. Quanto mais as igrejas crescem, mais problemas sobrevêm dentro das igrejas, porque virão pessoas e precisarão ser transformadas, ser mudadas. Agora, quando olha para aquele que seria o exemplo e ele não dá, o que acontece?
Ficar lá, melhor ficar no mundo. Não tem diferença. Fazer igual minha mãe. Foram tudo ali para a igreja, ali do lado, não vou dizer o nome. Mudou o quê? Vive do mesmo jeito, futriqueira do mesmo jeito. Eu falei, mãe, era tudo tua amiga, hein, mãe? Eu falei, tá, glória, hein, tudo na mesma igreja. Eu falei, o negócio é feio lá, hein? E minha mãe, que é isso, menino? Eu falei, mas você mesmo que tá falando com a tua própria boca, que as mulheres mudou de igreja, mas mudou a embalagem, o conteúdo é o mesmo. Irmãos, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É mais feio ainda, deixa torrar por inteiro. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Quando Paulo diz que a fé não é de todos, Paulo não está dizendo que você não tem direito à fé ou você não pode adquirir a fé. Está dizendo que nós temos a livre escolha para escolher o caminho do Senhor e acreditar, confiar e buscar essa fé. Tem pessoas que não querem, por isso que não é de todas. Abra a sua Bíblia em 1 João 5. Vai para frente. 1 João 5, verso de número 18. Antes de Judas. Amém? Eu vou ler do verso 14, mas o que frisamos é o verso 18. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus não vive. Aí moiou, né? Assim, mas pastor, se você é nascido de Deus, como você peca? Mas não tem como, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive. Porém, ele tem um arrependimento dentro de si, ele sabe o que é errado, ele sabe o que não pode. Então, quando ele está prestes a cometer algo errado, ele vai buscar o quê? Ajuda. Para que ele não caia na cilada do maligno. Irmãos, devemos estar atentos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. O verso de número 3. Então nos diz a palavra, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Conserva-se a si. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, tem consciência, sabe qual é as suas obrigações, não se entrega, e diz o texto que o maligno não, porque ele conserva a si, porque sabe que é nascido. Se você é nascido de Deus e você guarda a palavra do Senhor, você conserva a sua vida, e o maligno não pode tocar em você, o diabo não pode, os demônios não podem, o inferno inteiro não pode tocar em você. Pastor, por que toca? Porque você não conserva.
Você tem que conservar, você tem que guardar, você tem que se esforçar. Não é fácil para ninguém. Vontade de pecar todo mundo tem, vontade de errar todo mundo tem, mas e vontade de acertar não tem não, meu filho. Vontade de andar certo não tem não. Devemos ter vontade e sede das coisas de Deus, sede de cumprir a palavra. A vida cristã é como uma montanha russa. Um dia o carrinho está em cima, de repente ele começa a descer, mas o importante é não sair do trilho. Você pode estar descendo, você pode estar fraco, só não sai do trilho. Ele vai subir de novo, ele vai voltar no topo. Quando chega lá, aproveita o que você vai ver. Aproveita, porque os ares serão diferentes. Vai estar lá em cima, mas na hora que começar a descer, se segura para não cair do carrinho. Tem muita gente que quando vê descer fala, não tem mais jeito, não vou mais não, vou me esforçar mais não, a briga chegou em casa, o problema chegou, o carrinho só desceu, meu filho, você não saiu do trilho não, mas se tu não vigiar vai sair. E tem um problema, quando tu sair do carrinho vai montar outro no teu lugar, você vai ter que esperar o carrinho esvaziar aí, meu filho. Senta, chora, espera. Você já viu como que é difícil voltar para os caminhos? Já viu alguém que se afastou? Quão difícil é voltar? É duro caminhar, voltar é pior ainda. Jesus não prometeu para a gente uma vida de facilidades, não. Ele diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Olha o que Jesus está dizendo, você vai ter um monte de problema, viu? Tem de bom ânimo, fica alegre. Fica forte. Vai vir um monte de problema na tua vida, tem de bom ânimo. Olha o que ele está dizendo, você vai ter problema, tem bom ânimo. Essa é a igreja que Jesus prometeu para a gente. Aleluia. O mundo, ele vai trazer dificuldade. Seja forte, Josué. Seja corajoso. Aleluia. Tem de bom ânimo. Ele diz, eu venci. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou exemplo que a possibilidade existe. Agora você quer? O sacrifício de Cristo foi obedecer. Quantos não querem mais obedecer a palavra? Então olhamos para a igreja e vemos um monte de crente fraco. Por que o crente é fraco? Porque a primeira dor de dente, a primeira dor no dedão, ele para. Ele esquece das obrigações que ele tem com o Senhor. E Jesus não está perguntando se você vai sorrindo ou vai chorando. Ele está perguntando, tu vai? Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Mas Samuel é criança, não sabe. Ele diz para ele, não, quando você ouvir falar, diga, eis-me aqui. O eis-me aqui de Samuel na infância durou a vida inteira. Velho morreu na presença do Senhor. Quando ele entendeu o que Eli disse para ele, quem era Eli? Ele disse assim, tu responde assim. Ele obedeceu aquilo que ele falou. Ouvindo o Senhor, não sabia quem era. Não é diferente dos dias de hoje. Dentro do ensinamento que ele estava dando para ele, ele não conseguia identificar a voz do seu Senhor, porque ainda era criança. Tem crente criança, tem crente que Deus fala, mas não sabe qual é a voz do Senhor, porque ainda olha para o homem, porque ainda olha para o tempo, porque ainda olha para as coisas terrenas. Mas se olhar para as coisas do céu, quando vir uma palavra, pode ser uma mensagem escrita, você vai saber que é Deus falando contigo. E devemos estar atentos. Nós temos a escolha de obedecer e viver com Deus. Samuel é um exemplo de um grande homem que viveu na presença de Deus. E não tem um texto que diga que Samuel pecou, que Samuel errou, se desvirtuou, afastou do caminho, não. As pessoas negaram ele, não queremos mais você, você não vai estar mais à nossa frente. Ele ainda continuou na presença de Deus, e Deus era com Samuel. E quando tinha alguém levantado ali por aqueles homens ali, porque era o desejo do coração deles, Deus ainda era com Samuel. Pode ter rei Samuel, mas eu sou rei dos reis, Senhor dos senhores, e quem manda sou eu, vai lá. Ele não estava mais na autoridade que ele tinha terrena, mas ele estava na autoridade celestial, que era de Deus, era no nome do Senhor. Autoridade para se deparar com o exército inteiro na frente de um rei e dizer, Deus mandou matar e vou matar, e ninguém vai fazer nada. Quantas vezes queremos vencer batalhas
E Deus só está pedindo algo para a gente: obedeça, meu filho, porque você não tem capacidade de vencer. Quem vence batalha é Deus, quem vence batalha é o Senhor, não é o homem. Não fomos chamados para vencer nada, fomos chamados para testificar daquele que vence todas as guerras. Fomos chamados para ser testemunha. A Bíblia diz que nesta guerra não há vez de pelejar. Não é eu, não é você que enfrenta demônio, que enfrenta problema, que enfrenta situação. Porque quando o problema bate na porta de casa, eu dobro o joelho e falo: Senhor, me ajuda. E quando resolve o problema, fala: Deus deu o livramento. Aí sai lá fora, quer que os outros vejam que você é alguém. Você é quem? Quem é você? Nós devemos entender que nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Ou você pode servir um macarrão. Eu falei: mas o que aprende seguindo o macarrão? Ele disse: você pode fazer o que você quiser. Eu falei: eu sei qual é esse macarrão. Ele tem outro nome na igreja que eu vou. Nós chamamos ele de outro nome, chamamos ele de diabo. Pode fazer o que você quiser. Se eu puder fazer o que você quiser, eu não preciso ir para lugar nenhum. Eu fico na minha casa mesmo. Eu vou para onde, rapaz? Eu perder tempo? Irmãos, presta atenção numa coisa. Vou dar um exemplo. Quantos cultos tem aqui na semana? Quantos cultos tem aqui? Então fala para mim quais são. Oração, doutrina, oração, Presta atenção numa coisa. Segunda de oração, vem quem quer. Sim ou não? Nunca foi imputado nada para ninguém. O único dia que é imputado para estar no culto. Olha para o lado. Veja qual é a desculpa, qual é o problema. Pastor, desculpe o problema. Veja o que as pessoas estão vivendo. Ah, mas é que você não sabe da minha situação. Eu congreguei numa igreja que era de segunda a segunda. Quando chovia eu estava lá. Quando eu estava doente eu estava lá. Quantas vezes doente eu deitei aqui dentro da igreja, eu estava aqui. Porque o meu problema não era com vocês, o meu problema não era com ninguém. Eu sei das minhas obrigações com o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que levanta, eu sei o Deus que abate, eu sei o Deus que dá vitória, eu sei quem é o Deus que prospera, eu sei quem é o Deus que quando você bate o joelho no chão, ele tira alguém do hospital. Mas esse Deus requer da gente compromisso na presença dele. Sabe qual é o problema? Que quando não quer compromisso com o Senhor, quer ser honrado por Ele. Deus não honra a pessoa sem compromisso na presença dEle. Deus não honra a pessoa que não se esforça na presença dEle. Às vezes, irmãos, a gente ouve algumas coisas e parece que é duro demais. Não, é um choque de realidade. Deus, Ele tem vontade que todos nós sejamos honrados por Ele. Porque a honra vem quando nós glorificamos o nome dEle. E muitas das vezes falta isso. É fácil dizer quando se encontra na roda de amigos e diz assim: eu sou crente, eu vou na igreja. Dá exemplo de cristão. Aleluia. Para mim todo mundo é bom, irmãos. Todo mundo para mim é bom. Feiticeiro é bom, prostituta é boa, ladrão é bom, todo mundo é bom para mim. Que mal vai fazer? Se eu estou na palavra, se eu guardo a palavra, se eu sou fiel, o maligno não me toca, que mal vai me fazer? Entendeu? Então todo mundo é, porque a bondade que está em mim eu vou praticar com eles. Agora, se eu estiver errado, se eu estiver andando de maneira que não agrada ao Senhor, que fere os princípios que o Senhor ensina, quando sobrevinha o mal, o que vai acontecer? Sabe o que os amigos de Jó falaram para ele? Jó, é teus pecados, Jó. Sabe por que você está vivendo isso? Jó, é teus pecados. Em contrapartida, sabe por que Jó estava vivendo aquilo? Porque ele era íntegro, reto, temente a Deus. Mas sabe o foco? Por que Jó passou por tudo aquilo? Porque Jó era sincero. A sinceridade de Jó, a verdade que estava dentro de Jó, impactava as pessoas. A pergunta fica: que verdade está dentro da gente? Quando Deus olha para dentro de mim e de você, será que Ele vê nós verdadeiro? Examine sua consciência hoje para ver se você é verdadeiro. Irmãos, a gente pode ir para a igreja, a gente pode fazer o que a gente quiser. Estamos bem com Deus verdadeiramente?
Se precisar agora que o reino dos céus nos atenda, está pronto para pedir? Jesus diz: tudo que pedires em meu nome recebereis. Mas se tiver no quê? Na palavra. Se minha palavra estiver em vós, enxertada dentro da gente. Você sabe o que é você saber que tem algo errado com você e você está lutando com aquilo? Você tem algo na mente e você está lutando para não fazer algo errado. É isso que Deus quer ver dentro da gente. Você lutar contra você mesmo, porque a força do mal, a força do inferno, tem Jesus para te ajudar, meu filho. Mas é você mesmo que tem que lutar e se refrear. Aí vem o problema. Quando queremos enganar nós mesmos. E se essa palavra está vindo hoje, pega o alerta. Eu vou te falar de uma maneira simples. É Deus dizendo para a igreja: estou vendo, estou ouvindo, estou sabendo. E vamos esconder de quem? Se quem prometeu salvação é Jesus, se estamos em busca da salvação de nossa alma, adianta a gente andar enganando? Nós devemos avaliar o que nós queremos. Devemos analisar a nossa vida. Irmãos, não devemos ter alegria em ver ninguém cair, em ver ninguém sair. As pessoas ouvem a palavra: olha, o pastor manda ir para fora. Você sabe qual é o sentido de pode ir embora? O sentido de pode ir embora não significa que você não é amado, que você não é querido dentro da igreja. Não significa que as pessoas que estão à sua volta não querem o teu bem. Significa que você tem liberdade. Você é livre. A porta que entrou, você pode ir embora. Você é livre, não tem ninguém te amarrando, não tem ninguém te impedindo de nada aqui. Mas se quer obedecer o evangelho, se quer dizer que é servo de Deus, faça do jeito certo. Faça da maneira correta. Não ande de qualquer jeito, porque tu é livre. Não tem ninguém te amarrando. Então não tem por que a gente andar mentindo. Não tem por que a gente andar brigando, se nós somos livres para ir e vir. Se há liberdade para a gente, irmãos, o evangelho liberta. Pastor, por que o senhor fala assim? Porque eu tenho liberdade para falar, porque eu não estou preso no que é chamado pecado. Eu não estou debaixo de um jugo enganoso, não. Eu estou debaixo de um ensinamento verdadeiro. Guarda isso. Ah, mas se eu sair da igreja eu vou para o inferno. Eu não sei se você vai para o inferno. Mas se você for e você quiser ir, pode ir. Mas se você quiser ir para o céu, busca a palavra. Ah, mas não tem outra. Tem um monte de igreja, irmãos. A palavra é a mesma. Procure um lugar que diga a verdade. Aí fica a teu critério descobrir qual é o lugar que está falando a verdade. Olha para a Bíblia. Sem ler a Bíblia você não vai ter compreensão qual é o lugar certo. A igreja mais correta é a que está mais próxima da palavra de Deus. Agora o que é que nós queremos? Eu vi tanta gente aqui transformar, irmãos. Eu vi tanta gente aqui que fazia coisas e mudou ao longo do tempo. Se tornou pessoas melhores e todo dia está lutando e está se esforçando e está sendo transformado. Pessoas de fora, pastores de fora, chegam para mim e falam: olha, tem analisado as pregações. O irmão fulano, o irmão Bertano, como que ele evoluiu, como que ele cresceu, como que ele mudou. Eu tive com o irmão e eu observando ele falar: nossa, ele está diferente. O que vocês estão fazendo lá? Falando para ele o que é pecado, o que é errado. Quantos irmãos sentou comigo no dia de obra e eu falando para os irmãos de casamento? Quantos irmãos bateu na minha porta querendo ir embora, deixar a família, e eu: irmão, não faça isso, diz a palavra do Senhor. Eu não estava com a Bíblia, eu não estava com o terno, mas a palavra estava no coração para poder dizer na hora certa o que Jesus quer dizer para a gente. Se não guardarmos a palavra do Senhor, seremos vencidos pelo inimigo. Efésios, está escrito no capítulo 6 que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Se você guardar a palavra do Senhor e viver essa palavra, você vai ser diferente. Vai ser forte em tudo que você for fazer. Vão olhar para você e dizer: está tudo arrebentado, está tudo destruindo, por que está rindo? Da onde está tirando essa alegria? Da onde está tirando essa força?
Podem tirar tudo de você, mas não dá para tirar Cristo de dentro de você. Só você pode, só você consegue fazer com que o Espírito se aparte de você. Problema não pode, nudez não pode, fome não pode, morte não pode, o inferno não pode. Mas você pode perder a presença do Espírito pelas tuas atitudes. E você pode ser cheio do Espírito Santo pela tua atitude. É o que nós fazemos. É o testemunho que nós estamos dando lá fora. As pessoas chegam no meu trabalho, quando descobrem que eu sou pastor, eles dão risada. Eu não acredito que você é pastor. Eu falo, eu trabalho para Jesus. Aí o que você faz? Eu falo, quer saber mesmo? Irmãos, não importa o lugar que eu esteja, a palavra estando em mim, o Senhor Ele fará, porque você está pedindo, a palavra está aqui. Como que Ele consegue? Porque a Bíblia diz que eu estou pedindo segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Então não tem lugar, não tem hora. Aonde você pedir, o Senhor fará, porque é a vontade dEle. Aleluia. Verso 4: e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Abra em Hebreus 13. Hebreus 13, verso de número 7. Glória a Deus. É livro de Hebreus, capítulo 13, verso de número 7. Glória a Deus. Antes de Tiago. Paulo, numa posição, ele diz: fazei o que vos mandamos. Deu para entender essa palavra? Vamos ver o que a Bíblia manda? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais, atentando para a sua maneira de viver. Como que o teu pastor anda? Como que o teu pastor vive? Como a esposa do pastor anda? Como os filhos do pastor andam? Tem muita gente que não prega isso, sabe por quê? Porque não tem moral para pregar isso. Não é questão de ser melhor. Enfrentamos as mesmas lutas, mas a palavra que nós pregamos é a palavra de Deus. A mudança que está em nós, a transformação gerada em nós veio de Deus. Então é o exemplo que nós devemos ter, porque amanhã tu pode ser um pastor. E como guiaremos alguém se não somos exemplo? Quando falamos, direcionamos as pessoas a Cristo, entendendo que haverá transformação, que haverá mudança. Irmãos, não é fácil. E às vezes encontramos muitas dificuldades no meio do caminho. E o que nós vamos fazer? O que faremos? Preste atenção. Verso 5. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que nos recebeu. Quer ser desenfreado? Quer fazer do teu jeito? Quer andar sem direção? Paulo, ele traz uma orientação.
Em nome de Jesus, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente. A Bíblia diz: se aparta. Está dentro da igreja, mas se aparta. Dá mau testemunho, se aparta. O se apartar não é no significado de pôr para fora. O se apartar aqui é deixar a pessoa isolada. Quer errar? Erra sozinho. O buraco está aqui, quer pular. Vamos, pastor Adriano, tem um buracão aqui, está cheio de ferro para lá. Vamos pular comigo. Pule sozinho. Preste atenção. Tem muita gente que quer coisas que nem sabe. Sabe quanto custa caro? Está vendo andar errado? Se aparta. Não faça, não cometa o mesmo erro. Está vendo fofocar? Não seja outro fofoqueiro. Não entre na roda de escarnecedor. Deus está vendo, é assim que é chamado. Está vendo o problema ser gerado? Se afasta do problema, porque a consequência vai chegar por causa daquilo. Não queira receber o que aquela pessoa vai receber. Temos consciência do que é certo e do que é errado. Por que às vezes nos metemos nas coisas erradas? O tempo nosso é curto. Mas vou resumir. Paulo fala daqueles que não trabalham. Sabe o que acontece? Tem tempo demais. Paulo está querendo dizer, tem muita gente aqui que está sobrando tempo para fazer o que não deve, falar o que não deve, pensar o que não deve. E muitas das vezes, irmãos, somos contaminados dentro da própria igreja. Não é pelo mundo. Porque a Bíblia nos ensina. E quando paramos para analisar os textos bíblicos, nós estamos aqui como testemunha, nós impactamos o mundo. Mas o mundo tem impactado as igrejas. O porquê? Porque muitos não querem dizer a verdade. Muitos não querem viver dentro da verdade. Como que as pessoas serão transformadas se não há transformação em nós? Como que eu quero que Deus traga alguém se nem eu mesmo mudei ainda? Você tem que se analisar. Como que você quer chegar para alguém e pregar sobre Jesus se você não vive nele? Irmão, devemos estar atentos. Não é só dizer eu pertenço, eu faço parte a uma igreja. Você é obediente ao evangelho que se prega na igreja. Eu tenho irmãos em Cristo de vários ministérios. E todos nós temos a mesma consciência, a mesma direção, mesmo pensamento sobre a palavra de Deus. Então isso quer dizer o quê? Não é a igreja, é a palavra que rege. Não é a placa, é Cristo. Se estamos em Cristo, entendemos, não adianta nós ir para cá ou ir para lá. Se nós não conseguimos obedecer a Cristo aqui, não vamos obedecer em lugar nenhum. Se junto de pessoas que se esforçam está difícil, imagina no meio de pessoas que fazem de qualquer jeito. Como que você fica? Irmãos, nós devemos estar atentos. Estamos vivendo dias dificultosos. Dias onde muitos estão se perdendo. Estão sendo contaminados. Ao ver um irmão errar, em vez de ajudar o irmão, está afundando o irmão. Vê um irmão errar, qual é a atitude do cristão? Desce na madrugada, tira 1 hora de madrugada, fala: Senhor, a minha irmã está errando, meu irmão está errando, mas tem de misericórdia da alma dele. Visita a casa, faz alguma coisa lá, se eu precisa de ajuda. Aleluia. Quantos têm descido na madrugada para ajudar o outro que está sofrendo? Quando é para ler, tá um sono, tem tempo para nada, é correria para cá, é correria para lá, mas fala que tem uma festa, acha tempo, Deus está vendo. Qual é o esforço que nós temos? Irmãos, quem não passou pelo leito um dia passa. Se não for você, alguém que você ama. Estamos atentos com isso. Tem muita gente, irmãos, que conta com você, que olha para você com outros olhos, que espera de você uma oração
espera que Deus venha atender a tua oração, porque Ele confia, Ele olha, a imagem que você está transpassando para alguém é de alguém que serve a Deus de verdade. Então as pessoas vêm até você e talvez você pergunte, por que me pediram oração? Porque estão analisando você pelo que eles estão vendo, não por aquilo que eles estão sabendo. Quando olha e vê e fala, aquela lá é uma serva de Deus, irmã, linguaruda, fofoqueira, mexeriqueira, Deus não vai atender a oração. Mas alguém está olhando e está dizendo, irmão, sem vergonha, salafraio, caloteiro, não vai atender a oração. Preste atenção no que eu estou falando. Devemos mudar de rota, irmãos. Tem algo em nós que o evangelho não aceita, devemos ter consciência e falar, Senhor, eu preciso de ajuda para mudar aqui. Para quando alguém olhar, fazer jus daquilo que está vendo. Não adianta a igreja ter aparência de igreja, mas não ser congregação do Espírito Santo. Irmãos, se nós estivermos enquadrados, a palavra em nós, nós em Cristo, você pode pedir tudo. Segundo a vontade de Deus, pode estar no leite que você pede, irmão, Ele vai lá, Ele entra com a providência. Faz coisas tremendas. O inimigo pode bater na porta da tua casa, irmão, quando tu levanta a mão, fala, Jesus, ei, o céu vai descer, vai escutar, você não vai precisar ficar gritando, irmão, vai ser uma vez só, o céu vai atender, porque você está na verdade, você está na luz, você está na presença, porque a presença não aparta de você. Aonde você passar, irmão, vai ser diferente. Quando você pregar, vai ser diferente. Aleluia. Nós devemos ter a consciência de não nos deixar ser contaminado. O mundo está tentando todo dia, mas devemos nos renovar cada vez mais na palavra do Senhor, ter coragem para pregar a verdade, ter coragem para falar a verdade, mas para poder pregar a verdade, dizer a verdade, tem que viver ela. Sabe, eu tinha um problema quando eu não era da igreja. Sabe qual era o meu problema? Crente vinha falar comigo. Eu tive na minha sogra, e meu sogro estava falando assim, ó, eu fui numa igreja lá, eu até lembro disso daí, ele fez um templo enorme. O pastor não pagou ele não, vou falar o nome da igreja não, mas não pagou não. Eu falei, cuidado, crente é caloteiro. Eu cresci num lar onde meu pai falava, não faz negócio com crente. Você sabe quantas pessoas lá fora têm essa visão da igreja? Vocês fazem ideia disso? Eu era um que pensava assim. Eu tinha dois pensamentos. Um, quem são caloteiros, o outro, quem não lê a Bíblia. Vocês riem, mas é sério. Sabe por quê? Porque vi um monte evangelizar. Eu falava, mas diz a palavra de Deus. Eles não sabiam nem o que estava dizendo a palavra de Deus. Sabe o tanto de gente que vai evangelizar, mas não conhece a Bíblia? Se alguém faz uma pergunta, como que ele vai responder? A gente tem que estudar a palavra. A gente tem que olhar para a palavra e dizer, Senhor, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso conhecer isso aqui, me aprofundar nisso. Estudamos, nos aprofundamos na área que nós queremos, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Sabe por que tem um monte de pastor intelectual hoje? Para ganhar? Vê se eles batem contra o pecado. Vê se eles exortam a igreja a sair do erro. Está dizendo, vem, o reino está aberto para o salvo, para o santo, não é para ímpio. Vem, irmão, tem um lugar para você lá, tem uma mesa, tem uma cadeira preparada para você. Teu nome hoje pode até estar lá, mas eu quero ver você sentar se não tiver em santidade. Presta atenção, irmãos. Duro vai ser quando ouvir Jesus dizer, apartai de mim, vós que praticai iniquidade. Iniquidade é pecado. É para nós. Eu estou falando para gente que crê em Jesus Cristo. Eu estou falando para gente que sabe qual é a verdade. Pessoas que veem os sinais de Deus, vê pessoas ser curadas, vê pessoas ser libertas, pessoas que estão vendo que o reino de Deus não é brincadeira. Então como nós estamos andando? Eu estou falando para pessoas que têm presença do Senhor.
Mas Deus conhece o pensamento e o sentimento de cada um de nós. Irmãos, todos nós enfrentamos lutas e confrontamos nós mesmos. Guarda, irmãos. Hebreus 12. Sem santificação ninguém verá. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que é seguir? Jesus deixou uma ordenança. Qual é o evangelho? Qual é a palavra do Senhor? Tem muita gente querendo seguir Jesus. Primeira coisa, guarde a palavra. É João 8,31. Os judeus que neles creram e guardou. E aonde nós guarda? Não é assim, não? Ô, Pai do Senhor! Ô, glória! Pai do Senhor, irmã! Pai do Senhor, irmã! A mulher dele na frente, ele andando assim, né? É essa, Pai do Senhor? Será que todo mundo tem paz? Quando a gente lê Lucas 10, quando ele viu os 70, a casa que recebe, ele fala: deixai a vossa. Será que todo mundo tem para deixar? Se a paz é Cristo, será que todo mundo está em Cristo? Será que a palavra está em todo mundo? Eu quero encerrar dizendo algo para os irmãos. Nós somos chamados para ser exemplo. A advertência para nós é nada mais, nada menos que nós venhamos andar certo. Somos perfeitos? Não. Mas devemos nos esforçar para andar como ele andou. Para pelo menos chegar perto, o mais perto possível. E os erros que há em nós, devemos pedir ajuda a ele. E certo é que a misericórdia dele, a todo tempo, está ao nosso alcance. Mas será que é necessário um dia nós estar no meio de um povo e se sentir sozinho? Não se contamine pelo erro dos outros, pelo pensamento dos outros. Não ande segundo a vontade alheia, mas ande segundo a vontade de Deus. Seja diferente. E você vai ver que as coisas vão mudar. As coisas serão transformadas. Irmãos, devemos tomar cuidado. No meu trabalho, um rapaz uma vez chegou lá e ele começou a beber e eu não vi. Eu senti um cheiro de cerveja dentro do meu estabelecimento e eu fui lá depois. Catei a latinha e joguei no lixo. Não bebeu mais lá. Sabe por quê? Ah, mas você não bebe, qual é o problema? Não, na rua você faz o que você quer. Mas o local de trabalho é meu, você não vai fazer o que você quer. Ah, mas aí você vai perder o cliente, leva o carro embora, leva teu dinheiro embora, mas não leva a minha dignidade. Não leva aquilo que um dia o Senhor já me libertou do vício que eu saí. Às vezes, irmãos, se a gente deixar o mau costume chegar na nossa vida, a gente vai se corromper. As más conversações corrompem os bons costumes. É muita gente dizendo, falando para você como você anda, como você se veste, como você fala. Já notou que eu prego diferente? Falo diferente? Um monte de gente já ficou incomodado. Tô nem aí, tô pouco me importando. Irmãos, a questão não é as palavras que a pessoa usa, a maneira que ela fala. Qual é a intenção das palavras dela? Guarda isso no dia de hoje. Não seja contaminado. Quando você lê o texto, 1 Tessalonicenses 3, quando você vai terminando, Paulo ele diz algo que é tremendo, para orar por esses irmãos.
Resumindo, está vendo alguém errar? Ora. Aponta o dedo não. Vai para o joelho. Ora. Começa a pedir a Deus a mudança, a transformação. Quando ele olhar para você, ele vai sentir o rosto dele queimar. Ele vai entrar na igreja e vai sentir vergonha. Haverá uma mudança de dentro. Não adianta vir para a igreja mudar o exterior, se por dentro está sujo. Limpa primeiro por dentro, depois deixa o Senhor mudar por fora. É isso que nós devemos ter em mente. É isso. Você já viu, vou encerrar dizendo algo, o pensamento do adúltero? Sabe qual é o comportamento do adúltero? É assim, ó. Sair com a fulana, camarada casado, ele olha pro outro adúltero, o outro fala, saiu mesmo, saí, rapaz, bom, hein? É bom. Aí quando chega no meio de gente que acerta, que não erra, morre de vergonha, morre de medo de alguém descobrir. Onde está a coragem? Onde está aquela audácia que tinha de falar as coisas? Qual é o medo agora? Aí quando alguém descobre, aí fica chorando. Devemos estar atentos com isso. O mundo quer que a gente ceda. Você pode até dizer assim, eu estou pensando mesmo, eu vou descer dessa montanha russa. O negócio está difícil demais, está apertado demais. Fique em paz, irmão, eu vou ficar aqui. Eu acho que talvez eu devo estar no meio da descida. Mas não sei, vai que o vento sopra ao contrário, né, e o carrinho volta. Eu não gosto de montanha-russa, para falar a verdade. Eu andei uma vez só, irmãos. Lá em cima, lá embaixo, eu achei que eu ia cair de qualquer jeito, porque eu sou pequenininho, não cabia, aquela trava não segurava. Aí quando eu desci, eu estava com dor nas pernas, nos braços, tanto que eu fiz força para me segurar. Eu acho que eu estou assim hoje também. Eu estou de todas as maneiras me segurando no evangelho, irmão, porque eu sei que existe uma recompensa e ela é a salvação. Existe uma promessa, é a salvação da alma. Para a gente chegar lá, se a gente não se segurar, se a gente for confiante demais em nós mesmos, a gente vai cair. Mas se a gente olhar para Jesus e dizer, eu preciso da tua ajuda, Senhor, vai doer. As pernas, os braços, pensamento, coração, vai doer. Mas vai chegar lá. O importante, irmãos, eu quero resumir dizendo, igual eu disse para o rapaz, mas e aí? E depois que morrer? É para onde? Falei, depois que morrer, vai para algum lugar. Aí não sei. Falei, rapaz, vou ficar onde eu estou mesmo, viu? Aí falou, falei, vou ficar porque onde eu estou, o Deus que eu estou servindo diz que lá não chora, não tem dor de dente, não tem sofrimento, não tem ladrão. Vou ficar lá com ele. Vou para lá, vai com macarrão que eu vou com Jesus. É simples. Você pode obrigar a pessoa a ir onde ela não quer? O recado é esse, meus irmãos. Se vocês não querem ir para onde Jesus está, eu quero. E vocês não vão me atrapalhar. Aprendeu? Diga assim, irmão. Se você não quer ir, não me atrapalha. Eu vou. Pronto. Simples. Minha esposa disse um dia para mim, não vou para a igreja não. Eu falei, estou me arrumando, estou indo. Ela olhou para mim assim, falou, tchau para vocês. Peraí. Por que não? Eu vou também. Eu lembrei tudo que Deus fez, né? Eu vou para a igreja. Eu falei, é bom. Não deixe nada te impedir. Irmãos, se apega com Jesus. Sempre haverá problemas, sempre haverá dificuldade. Cada um de nós, irmãos, um dia nós incomodamos alguém. Um dia nós pisou no pé do irmão, o irmão gritou, o irmão chorou. E hoje está tudo bem. Vai vir outros, vai entrar outro, vai pisar no teu pé, irmão, vai te cutucar. Mas seja exemplo, fica firme, pega na palavra, começa a ler, começa a orar, começa a meditar. Tem algo errado, muda. Mas alguém vai chegar para ti um dia e vai dizer, ora por mim. E vai dizer, através da oração, Deus operou, Deus fez grande obra. Por quê? Porque está na presença. Guarde, zele pela presença de Deus na tua vida. Zele pelo Espírito Santo. Não deixa nenhum problema te afastar do Senhor. Essa luta é com você. Essa luta é com cada um de nós. Se apega com o Senhor.
cada vez mais e mais. Quanto mais você crescer, quanto mais te for dado, mais o Senhor vai cobrar de ti. E a cobrança de Deus, ela vem, irmãos. O alerta para nós hoje é esse. Deus está vendo. Vamos ficar atento. A gente só pode colher aquilo que a gente planta. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos, as irmãs, entra com livramento, com bênção, com vitória, guarda, protege, dá o escape, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, e nas fraquezas ajuda, Senhor, aonde há sua necessidade, levanta, fortalece, Espírito Santo de Deus, nos dá da tua direção no dia chamado hoje, Senhor, guarda esta família, esta casa, não deixe nossos irmãos desanimar nem parar, mas fortalece, Senhor, para que sejam exemplos e o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus.